A determinação da faixa de pH ideal da água leva em conta o efeito da acidez sobre a vida aquática, uma vez que algumas substâncias têm seus efeitos atenuados ou magnificados por um pH extremo. A diminuição do pH aumenta a frequência respiratória dos peixes e aumenta a toxicidade de alguns metais, tornando-os mais solúveis. Já a amônia tem sua toxicidade aumentada em águas com valores de pH mais elevados. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabelece que águas das classes especial 1 e 2, destinadas à preservação da vida aquática, devem ter pH variando entre 6 e 9, sendo que esses valores podem ser ajustados adicionando-se a água substâncias como bicarbonato de sódio. As equações mostram equilíbrios envolvendo zinco e a amônia, íons associados ao pH de soluções aquosas. Beleza. Letra A. Deu a equação para mim. Em que sentido os equilíbrios apresentados, ele mostrou na equação, são deslocados quando ocorre aumento do pH das soluções aquosas? Então vamos lá. Aumento do pH, para você não ficar perdido, tá? Primeiro tópico, né? Aumento do pH é diminuição da acidez. Ou uma diminuição da concentração de H+, ou um aumento da concentração de OH-. Tudo isso quer dizer aumento de pH, ou, ainda por cima, um aumento da basicidade. Beleza. O que eu faço agora então? Vamos ver. Na equação 1, o que acontece? Se eu aumento a quantidade de H+, melhor, se eu diminuo a quantidade de H+, se eu retiro o reagente, eu vou tender a formar mais reagente para compensar. Então, na reação do zinco, vou chamar de reação 1 aqui ou reação 2, tá? Na reação 1, ocorre deslocamento de equilíbrio no sentido de formação dos reagentes. Simples, tá? Se eu retiro um reagente, eu tendo a formar mais esse reagente. Na equação 2, se eu vou aumentar o pH, eu vou aumentar o OH-. Então, eu vou provocar um aumento do OH-, portanto, eu vou deslocar também para poder, se eu aumento o produto, eu vou deslocar para formar mais reagente. Então, mesma coisa na equação 2, ocorre é ótimo, né? Ocorre, fazer mais fácil, né? Em 1 e 2. Pronto. Mais sintético. Ocorre a mesma coisa, eu desloco sempre na formação de mais reagentes, tá? Como são processos que envolvem íons diferentes, isso vai acontecer. Fechou. Só que não acabou, tem outro tópico na A. Determine a concentração de íons H+, no limite máximo de acidez permitido pelo CONAMA. Pessoal, limite máximo de acidez. A máxima acidez é no menor pH. Então, no pH 6. Ele quer a quantidade de íons H+ nesse pH. Beleza, simples. Por quê? O que é o pH? pH é o menos log da concentração de íons H+. Então, se eu tenho um pH 6, vai ser menos log da concentração de H+. Lembrando que esse log aqui é na base 10. Então, eu vou fazer o antilog aqui, né? Que é o quê? Eu vou passar o menos para cá, para ficar mais fácil. E aí eu faço agora o seguinte, ó. O H+, que é o meu esqueminha aqui, vai ser igual a 10 elevado a menos 6. Porque log é um nome chique para expoente. Então, menos 6 é o expoente que é elevado a 10
me dá como resultado H+. Então, a concentração de H+ é 10 a menos 6 mol por litro nessas circunstâncias. Fechou a letra A, numa boa, tá? E aí, ó, determine, eu mostrei o passo a passo, não só falei, não só indiquei, nem citei. Determinei, beleza? Show! Agora vem a parte B. Qual dos íons constituintes do NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, sofre hidrólise? Pessoal, frase que eu falo até cansar. Hidrólise é para os fracos. Se eu tenho Na e HCO3-, só um desses íons é fraco, porque o Na+, ele é um íon de base forte. E o HCO3- é um íon de ácido fraco. Então, quem sofre hidrólise? O HCO3, tá? Então, o bicarbonato sofre hidrólise. Sempre a espécie fraca sofre hidrólise. Mostre por meio de uma equação o que acontece com o pH de uma solução quando essa substância é dissolvida na água. Muito simples. Se ele sofre hidrólise, eu mostro a hidrólise dele para te mostrar isso. O HCO3-, que é um ânion, ele vai reagir com a água, e aí é o contrário do quando é um cátion, né? Então, ele vai pegar qual parte da água? A parte H+, para formar H2CO3, formar o ácido fraco. E aí, como a água perdeu o H+, vai liberar OH-. Portanto, deixa o meio básico, que ele falou para falar aqui. O que acontece com o pH da solução quando a substância é dissolvida em água? Simples. Se eu boto a substância em água, eu deixo o meio básico, porque libera OH-, então o pH vai tender a aumentar pela presença de OH-. Então, muito simples e muito direto essa questão. Uma questão muito boa que envolve equilíbrio e, novamente, envolve hidrólise salina, que é um tópico que a FMJ adora cobrar de maneira... cobra muito recorrentemente nos vestibulares dela.